Alexandre de Moraes, candidato à presidência da República. Parece maluquice isso aí, mas já tem ala do PT defendendo essa possibilidade. E olha que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já tinha falado há um tempo atrás sobre esse possível desejo do ministro Alexandre de Moraes. E o mais engraçado são os nomes para suceder Lula. O Lula caminha aí para não ser candidato. Eu vou mostrar para você aqui o porquê ele não deve ser candidato. Já está bem claro aqui os motivos. Mas antes eu vou colocar aí, ó, a fala do Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. Sonho de Moraes é ser candidato a presidente, diz Valdemar. O presidente do PL fez uma comparação aí entre Alexandre de Moraes e Sérgio Moro. Então ele fala aí que o Moraes faz tudo isso aí com o desejo ali que meio escondido, mas com o desejo de ser presidente da República. E eu já percebi que alguns petistas defendem essa ideia. Isso aí tudo começou a ser falado, a ser ventilado após o Lula anunciar, inclusive para os seus próprios ministros, que pode não disputar as eleições de 2026. E começaram então a debater quais seriam os seus sucessores. E os dois principais estão no STF. Aí eu pergunto, nós temos um judiciário de fato no Brasil? Porque os dois ministros que estão no STF são cogitados para suceder o atual presidente, que é ridículo, né? E aí você imagina como é a postura desses ministros. Alexandre de Moraes e o outro, que seria o Flávio Dino. Flávio Dino também é colocado na lista aí para suceder o Lula. O Flávio Dino que vem da política, mas o Moraes vem da política também. Já foi secretário, enfim, envolvido na política a vida inteira. E o Flávio Dino, e também é um nome aí colocado. Dois ministros do STF. Além disso, tem Fernando Haddad, que é um nome que não agrada por conta dos desgastes aí que ele vem sofrendo desde o início do governo. Vai ser aí o principal nome do desastre econômico do governo Lula. Foi prefeito em São Paulo, pior prefeito, né? Os paulistas aí falam que Haddad foi o pior. Eu acredito, porque ele perdeu a reeleição no primeiro turno, sendo prefeito. Cara, prefeito perde a reeleição no primeiro turno. Aí é ministro da Fazenda, arrebenta a economia. Então o Haddad, que seria o plano B natural, é praticamente fora e a popularidade dele só caindo. E aí pega o vice, Geraldo Alckmin. Chuchu com água, ninguém nem sabe que tem vice. Parece que a vice é a Janja, né? Porque quando tem que representar o país em algum lugar, é a Janja que vai. Então, um vice que não tem expressão. Aí pega Boulos, perdeu a prefeitura de São Paulo. Aí pega quem mais aí? Ah, tem o prefeito de Recife, mas muito novo ainda, né? O João Campos, muito novo, jovem, tá aí no seu segundo mandato de prefeito, não dá. Gleisi Hoffmann, enfim, o PT e a esquerda não tem nomes para suceder o Lula. E o Lula demonstra já sinais de que não vai disputar as eleições. E aí eu vou te mostrar agora o porquê. Primeiro, essa aqui é a matéria de hoje, tá? São matérias de agora. Governo mantém sigilo de pesquisas encomendadas sob Lula e vai liberar as de Bolsonaro. Ou seja, o Lula não quer divulgar as pesquisas que foram encomendadas pelo seu próprio governo. O que ele teme? Qual é o medo de divulgar as pesquisas encomendadas pelo governo? Aí eles justificam aqui porque atrapalharia as estratégias do governo, porque são documentos preparatórios, o governo solicita pesquisas, elabora pesquisas aí para saber da opinião pública, mas a gente sabe que não é isso. Né? Não é isso. O governo Lula não quer divulgar pesquisa porque é um governo totalmente impopular e isso aí só cresce. A prova disso é essa aqui, ó, essa pesquisa Datafolha que saiu também no dia 1º de janeiro de 2025. Ó. Para 61% dos brasileiros, economia está no rumo errado. Pesquisa Datafolha. Olha só, entre os mais pobres, com renda de até 2 salários, 55% tem uma visão negativa sobre essa questão. Ou seja, a maioria da população, inclusive entre os mais pobres, não aprovam a economia no governo Lula. E a gente sabe que, principalmente aí, o eleitor do Lula, ele olha muito essa questão econômica. O Lula é eleito
falando em cerveja e picanha, que o povo vai viver bem, vai ter uma vida boa. Então esse eleitor está vendo que está longe disso, que não existe isso. E parece que a ficha vai caindo, o Lula vai vendo o seu governo derreter, agora entra Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, vai dificultar ainda mais a vida do Lula. Ele não deve ser candidato a não ser uma pressão muito grande para que ele seja. E aí sugeriram, né, já tem aí as sugestões começam, falaram até em Alexandre de Moraes. Eu gostaria muito que o Moraes fosse candidato, sinceramente. Eu gostaria muito. Acredito que isso não vai acontecer nunca, porque eu acho que o Moraes, ele é mau. O Moraes, ele tem várias qualificações, né, que a gente poderia trazer. Só que ele não é burro. Eu acho que burro ele não é. E se ele for para uma eleição, aí ele entender como que é a popularidade dele, né? Como que ia estar de fato as ruas. Mas sim, ele tem uma aprovação muito grande na esquerda, no PT, que tem ele como salvador da pátria, mas na verdade salvador dos abusos que o PT e a esquerda defende, e o Moraes é esse nome, né? Que está aí por trás de tudo isso, sendo utilizado para tudo isso. E o Flávio Dino também. O Flávio Dino eu já acredito que tenha coragem de disputar. Enquanto isso, eles vão decidindo na Suprema Corte. Vão ditando as regras da Constituição no nosso país. Nomes que são cotados para suceder o Lula. Que vergonha. Compartilhe o vídeo, deixa a curtida e não esquece de se inscrever aí no nosso canal.